Bahia, 9 anos do jornal Correio da Bahia, que é o segundo maior jornal. Como jornalista, eu cobri muito, né, a violência urbana. A minha monografia de conclusão do curso de jornalismo foi representações da violência urbana nas páginas de polícia, nas chamadas páginas de polícia. E como repórter, eu cobri muito o trabalho do CETAD, o Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. No mestrado, eu trabalhei com narrativas de presidiários. Então, no contato com essas dimensões da violência urbana, da resposta que o Estado vinha dando à questão do consumo de drogas, as representações do consumo de droga em página de polícia, dessa experiência toda me veio, e os dados que eu tive acesso, né, os dados de consumidores de drogas ilícitas no mundo, né, os números do consumo no mundo, quer dizer, o consumo de drogas ilícitas não caiu no mundo, apesar de toda a repressão, de todo o investimento na guerra às drogas. Toda essa informação me levou à ideia, e claro, a leitura de outras pessoas que já tinham acúmulo nesse sentido. Essa resposta não era a melhor resposta. Antes de ser deputado federal, você já tinha compreendido isso como um jornalista, basicamente? Sim, como jornalista, como um ativista de direitos humanos, digamos assim, eu já tinha compreendido isso. No primeiro ano do meu mandato, aí já eleito deputado, no primeiro semestre do mandato, a revista Trip fez uma matéria sobre a regulamentação da maconha e sobre novas políticas de drogas. Foi eu que fiz a matéria. Eu não ia dizer que era você, mas se você quer... Não, é melhor te responder, né? Na verdade, foi uma edição especial defendendo... Foi a capa do FHC. Foi uma edição que a gente defendeu a regulamentação da maconha no país. Até essa foto que a gente colocou aqui no ar e muita gente circulou, foi daquela edição da matéria. Exatamente. E naquele momento vocês procuravam pessoas públicas e políticos que se posicionassem favoráveis ou que fossem favoráveis. E eu, naquele primeiro ano do meu mandato, no primeiro semestre do meu mandato, do meu primeiro mandato, eu apontei ali que eu era a favor da regulamentação. E já naquele momento eu disse que apresentaria um projeto. Então, daquele ano, 2011, até agora, eu maturei o projeto conhecendo melhor as legislações disponíveis no mundo que regulamentaram, ou as políticas, se não a legislação, as políticas de drogas que apontam para uma outra resposta que não a guerra. No caso do Portugal, Holanda, Espanha, foram as principais, e mais recentemente a legislação uruguaia. Então eu achei que era o momento certo para apresentar um projeto de regulamentação. E por que eu acho que não é a melhor resposta? Porque nós produzimos uma média de 50 mil homicídios por ano. A grande parte desses homicídios está ligada à guerra às drogas. Quer dizer, são homicídios tanto, sobretudo, da parte dos civis, mas também mortes de policiais nessa guerra às drogas, por traficantes, enfim. Há os homicídios ligados à guerra entre as facções criminosas do tráfico. Apesar desse número elevado de homicídios, da gente ter elevado nossa população carcerária para a quarta população carcerária do mundo. Explodiu nos últimos 10 anos. Exatamente. Especificamente desde 2006, quando passou a valer a nova lei de drogas brasileira, que acaba com a prisão para o usuário, mas cria um efeito rebote de prender qualquer cara suspeito de qualquer coisa, dependendo da cor que você esteja, do lugar que você esteja. Foi um efeito colateral da cultura policial que a gente tem, porque no fundo a lei de 2006 era para reduzir o número de prisões, já que o usuário não seria mais preso necessariamente, né? Ele seria autuado, responderia, mas ele não ia em cana mais. O que aconteceu foi que explodiu o número de prisão por tráfico. Sim. E desproporcionalmente dentro de uma população negra e pobre, basicamente. Né? Por causa de uma cultura que está muito embutida na polícia e no Ministério Público, né, de preconceito. Aí são muitos preconceitos, né? Tem os preconceitos em relação às drogas, a maneira como as drogas são representadas na imprensa, sempre associadas ao crime, né? À prática criminosa, toda a matéria, ao demo, polícia, traficante é o demo, a representação do demo na sociedade brasileira. Exatamente. Então, eu percebi que não era a melhor resposta, quer dizer, apesar de todo o gasto, todo o recurso que o Estado vem aplicando nessa guerra às drogas, aumentando o efetivo policial, a infraestrutura policial para enfrentar os traficantes, apesar desse custo inteiro, dos custos com as vidas, né? Esse, como eu disse para você, quase 50 mil homicídios, o custo com as prisões, que são uma desgraça, que são uma antessala do inferno, que não ressocializam nem reintegram ninguém na sociedade, o consumo só aumentou.
E os dados da ONU apontam que dos mais de 300 milhões de usuários de drogas ilegais no mundo, 80% são usuários de maconha. O que faz das guerras, da guerra às drogas, a guerra à maconha, na verdade. Essencialmente. Essencialmente a maconha. Então, se o consumo aumentou, apesar disso, e se essa ilegalidade não impediu a participação do Estado nesse comércio ilegal, e como é que o Estado participa? Participa com a corrupção policial. A polícia, porque para a droga circular e continuar liberada como ela está, e ela está liberada, é preciso que os agentes da polícia e do judiciário se corrompam de alguma maneira. Sejam coniventes de alguma forma. Sejam coniventes de alguma forma. Então, eu percebi que não era a melhor resposta. E ao comparar essas legislações que eu falei de outros países, essas outras respostas e os efeitos dessas outras respostas, eu vi que era o momento da gente apresentar, iniciar pelo menos o debate no Brasil. E por um outro motivo especial, nesse intervalo, enquanto eu maturava esse projeto, o deputado Osmar Terra apresentou um projeto que vai na contramão, quer dizer, que vai na contramão dessa abertura do mundo para uma nova política. Vamos falar um pouco sobre esse projeto específico, mas você está falando que o seu projeto tem de alguma forma a ver com uma reação também à proposta de... Sim. Eu já pensava em apresentar, quer dizer, eu já vinha maturando o projeto, mas eu decidi apresentar nesse momento também por isso, porque... Se tornou mais urgente. Mais urgente, porque fazer um contraponto. O projeto do Osmar Terra foi aprovado na Câmara sem um aprofundamento, sem uma discussão. O único partido que se posicionou contra o projeto foi o PSOL, foi o meu partido, e especificamente a pessoa que se posicionou contra o projeto fui eu, a pessoa. Eu me lembro daquela sessão muito bem. Teve alguns deputados de outros partidos, mas o PSOL foi o único que se colocou como uma bancada mesmo. Mesmo assim, os outros deputados se colocaram depois que o projeto tinha sido aprovado. Quer dizer, na hora dos destaques. Quando o projeto foi aprovado e a gente partiu para os destaques, é que os deputados começaram a se posicionar. Mas antes, os deputados não se posicionaram porque esse é um tema estigmatizante, esse é um tema que tem um custo eleitoral. A gente vai falar sobre isso também, mas queria que você explicasse melhor o que o projeto do Osmar Terra representa dentro da lei de drogas no país. Ele representa um endurecimento, ele representa um fortalecimento da resposta às drogas por meio de uma guerra, um endurecimento das prisões, penas mais duras para traficantes e uma perspectiva de saúde pública um pouco complicada, porque prevê a transferência de recursos públicos para comunidades terapêuticas e prevê, inclusive, a internação compulsória de dependentes químicos, de pessoas que abusam de drogas. O projeto do Osmar Terra, ele não faz uma distinção básica e fundamental, que é a distinção entre uso e abuso de droga. O projeto do Osmar Terra parte do pressuposto de que todo usuário de droga abusa de droga. Mas esse é um problema diplomático internacional. Na verdade, até, se não me engano, 2009, 2008, dentro da ONU, a palavra uso era sinônimo de abuso. Na verdade, é que eles consideram Na verdade, eu acho que é isso até hoje. A GIF, por exemplo, ela usa abuso de drogas não como sinônimo de uso problemático, mas como de violação da lei. Você está abusando de uma droga a partir do momento que você consome uma droga que você não deveria nem consumir, por lei. Mas eu queria falar um pouco sobre o projeto do Osmar Terra, que me dá muita impressão, é que nenhum argumento dele fala sobre algum resultado social prático mensurável. É sempre um argumento moral. Eu me lembro dele tratar, isso é uma coisa muito importante de falar, que é a questão da linguagem, quando se fala sobre drogas no país. Eu lembro que o Osmar Terra comparou, e muita gente faz isso, ele falou isso no Congresso e foi usado por muitos deputados na hora de votar sim no projeto dele, que a droga é um vírus, né? E que a epidemia do crack. E essa terminologia é muito complicada, porque não é simplesmente, quando você trata como um vírus e como uma epidemia, você não trata simplesmente o usuário como uma pessoa necessariamente doente, mas como um agente que espalha isso. Sim, um agente propagador de um mal. Propagador, e é o que justifica a internação e a retirada dessas pessoas. A visão dele é tão medieval que ele acha que o jeito de tratar a peste não é com penicilina, é com quarentena. Sacou? Ele quer botar as pessoas distantes, isoladas num lugar separado. Para mim, o principal problema do projeto é que o projeto não prima por uma coisa que é fundamental à política, à boa política, que é a distinção. O projeto não faz distinções entre as drogas, quer dizer,
O projeto trata todas as drogas como se fosse uma única droga e como se fosse o crack. Então pega a experiência do crack e estende essa experiência do crack para as demais drogas atualmente ilícitas. Então, primeira coisa, o projeto não faz essa distinção. E as drogas, elas produzem diferentes respostas no organismo, né? E o consumo de droga está muito mediado pela experiência cultural, pela posição de sujeito. Isso, a literatura, quem se debruça em pesquisar a sociologia, a antropologia e a própria ciência médica, sabe disso. Quer dizer, o consumo depende muito da posição que cada sujeito ocupa na sociedade. O projeto não faz essa distinção, o projeto não faz uma distinção entre uso e abuso, que é fundamental. Quer dizer, vê o usuário recreativo na perspectiva da liberdade individual e vê o dependente químico, o abusador, na perspectiva da saúde pública. O projeto não faz isso. Então, vai na contramão de um movimento que o mundo está vivendo de dar uma nova resposta às drogas. E por que eu digo o mundo? Porque o presidente dos Estados Unidos, que é o principal país que capitaneou essa guerra às drogas e financiou, já deu uma declaração pública apontando para uma nova resposta, para a possibilidade da legalização e da regulamentação da maconha. E porque há um grupo de notáveis, de lideranças mundiais, incluindo o próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, que empreenderam a guerra como resposta e que agora esse grupo veio ao mundo e disse: nós estávamos errados, a resposta que nós demos foi ineficaz, foi improdutiva, só fortaleceu o tráfico e aumentou o consumo. Então chegou a hora de dar uma nova resposta. O Fernando Henrique, o Bill Clinton, Kofi Annan, o ex-presidente da Colômbia, do México. A gente tem que ouvir essas pessoas. Então o projeto do Osmar parece que ignora esse movimento, ignora isso para se valer de argumentos morais e da concepção de mundo dele, de que uma pessoa é pior quando ela faz o uso recreativo de qualquer substância. Mas que, no fundo, é o que sustenta a proibição especificamente da maconha. Porque Sim. não existe nenhum argumento científico que justifique isso. A gente pode falar bastante com o Tarso, que fez uma edição, que daqui a pouco eu falo sobre maconha, que está nas bancas da Super Interessante. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto e algo que eu mesmo, que acompanho muito isso, não consigo entender bem. O que significa protocolar isso e o que a gente pode esperar em termos de prazos e votações? Como é que o projeto, a partir de agora, se encaminha dentro da Câmara, já que a gente está num ano eleitoral em que o assunto pode ser especialmente delicado? Porque, assim, o que acontece? Acho que já é uma outra pergunta que eu estou avançando um pouco. Mas uma crítica que eu escutei do projeto que você apresentou não é nem sobre o conteúdo dele, mas sobre o timing dele. Uhum. Porque dentro de um ano eleitoral ele pode ser especialmente tóxico, assim, especialmente refratário dentro de uma Câmara e de um público conservador. Tá, eu vou dar nome aos bois porque, como dizia meu pai, minha missa é de corpo presente. Essa crítica é uma crítica petista. Porque para os petistas nunca há o momento propício, porque os petistas estão sempre temendo o custo eleitoral de determinadas discussões. Por isso o governo do PT adia a discussão sobre a homofobia e os crimes motivados por homofobia, os crimes de ódio, de uma maneira geral. Por isso que adia a discussão sobre a saúde da mulher, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né? A discussão sobre o limite ao fundamentalismo religioso e a tomada das estruturas públicas por esse fundamentalismo. Quer dizer, o PT está sempre adiando, nunca é o momento certo, porque as eleições estão sempre ameaçadas e, curiosamente, para vencer as eleições, esse partido faz alianças com as forças mais conservadoras que acabam atrasando ad infinito essa discussão. Essa é uma crítica feita por esse partido. Esse partido não tem o direito nem a prerrogativa de dizer qual é o momento certo. Não, claro, mas assim, eu vou te falar, essa crítica eu escutei pessoalmente do FIHC, que falou assim, não é um ano bom, porque os políticos vão fugir disso que nem diabo da cruz, tucanos inclusive. Eu acho que é um momento bom exatamente porque políticos podem ser contrapostos e colocados contra a parede para ter uma posição sobre essa questão. Quando é que políticos vão ter uma posição sobre essa questão? Se eles não têm durante o exercício... Olhando pelo lado bom, tem muita gente que não vai se reeleger, está saindo mesmo, né? Pode votar. Não, eu acho o seguinte, que esse é um tema que tem que ser enfrentado e os custos dessa discussão têm que ser assumidos. Uhum. Entendeu? Eu acho que... eu estou deputado, eu não sou deputado. Então, eu também não nasci deputado, nem quero morrer deputado, nem minha vida depende desse cargo. Então, eu posso pô-lo em risco em nome daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho justo. Esse é o momento para discussão, porque é o momento em que o Uruguai aprovou a lei,
em que o Mujica vai implementar o programa de regulamentação. É um momento em que a Califórnia legalizou, é um momento em que o mundo está discutindo. Então, não há outro ano para a gente iniciar esse debate. O ganho de protocolar esse projeto é iniciar o debate, é colocar o debate na agenda pública. Desde que eu dei a entrevista para Rolling Stones, aquela pequena, antes da publicação da revista online, o assunto entrou na agenda pública. E de lá para cá, ele não saiu, porque aí veio o vídeo que você publicou. Tá rolando uma bola de neve desde janeiro. Tá rolando uma bola de neve desde janeiro aqui dentro. Porque 2013 foi lá fora, ficou todo mundo assistindo. Aí virou o ano, meio que sem aviso, várias coisas começaram a pipocar, né? Exatamente. Aí tem esse ganho. Protocolar, o que é que acontece agora? Vai ser criada uma comissão especial. Porque o PV, que justiça seja feita, né? Foi o partido que primeiro tocou nessa questão, que tinha na sua agenda, digamos, política, essa questão da regulamentação da maconha, ou pelo menos da descriminalização do uso de maconha, através do Fernando Gabeira, justiça seja feita. O PV, quando soube que eu iria protocolar o projeto que eu anunciei, correu e protocolou. O que você achou disso? Olha, eu acho que o partido correu para protocolar para não perder essa primazia. Olha, nós fomos o partido que historicamente iniciamos esse debate, demos início ao debate, demos o pontapé inicial, não queremos perder. E agora que a Marina Silva saiu do PV, eles colocaram na plataforma do próprio partido mesmo, ótimo. Né? Aborto e maconha como... Isso é muito bom. Concorrência ou não, eles estão do teu lado. Não, isso é ótimo. Então o Eurico protocolou um projeto que é muito menor que o meu, tem menos alcance. O meu projeto contém o projeto do Eurico. Mas como ele protocolou primeiro, o meu projeto vai ser apensado ao dele. E vai ser criada uma comissão especial, os partidos indicam os membros dessa comissão, essa comissão designa o relator constrói um relatório, o relatório vai ser discutido por meio de audiências públicas abertas à sociedade civil e ao fim do debate público a gente volta ao relatório e ele vai a plenário. Quando eu estava construindo o projeto, eu pensei em convidar a sociedade civil, sobretudo os grupos que tinham um acúmulo nessa questão da regulamentação, da comparação de legislações, de regulamentação das drogas, e pensei em convidei esses grupos para construir o projeto junto comigo, para fazer uma construção democrática, e convidei o Paulo Teixeira para assinar o projeto comigo. Vamos explicar um pouco quem é o Paulo O Paulo Teixeira é o deputado do PT, deputado federal pelo PT, e é um deputado que também, ao longo da sua trajetória, tem um flerte, digamos, político com essa causa da legalização da maconha. E eu convidei o Paulo e eu falei, olha, você assina o projeto comigo, eu acho que vai ser bom. Você convidou o Paulo? Convidei o Paulo Teixeira, por uma sugestão até da Alessandra Oberling, da Rede Pense Livre. Da Rede Pense Livre. Que eu faço parte e o Tasso também. Então, a Alessandra me sugeriu que eu convidasse o Paulo Teixeira, e eu falei, bacana. Aí convidei o Paulo e o Paulo disse, Jean, ele veio com esse argumento, por isso que eu falei que era um argumento petista. Agora a gente está entendendo. Mesmo. Agora você está entendendo. Ele falou, Jean, não quero assinar o projeto, o Paulo é meu amigo, eu gosto muito dele, ele falou. Eu gosto do Paulo também. Eu gosto muito do Paulo, ele disse, não vou assinar o projeto, porque não acho que é o momento, esse projeto vai ser contaminado eleitoralmente. Eu falei, Paulo, mas quando é o momento é esse mesmo, o momento é... Eu quero ver o Eduardo Campos e a Marina Silva dizendo publicamente qual é a resposta que eles vão dar aos 50 mil homicídios. Que resposta eles vão dar para o aumento do consumo? O inegável aumento do consumo, que resposta eles vão dar para a inegável pressão social pela legalização e pela regulamentação de usuários recreativos da maconha? Que resposta a Dilma vai dar? Que resposta o Aécio Neves? Eu quero que isso entre no debate, porque não tem como um candidato à presidência da República apresentar no seu programa uma resposta à violência urbana sem entrar na questão das drogas. Eu disse isso para ele, falei, vamos assinar comigo, seja corajoso. O mandato foi feito para a gente pôr em risco. E ele disse, não, eu prefiro não. Eu falei, bom, ele me propôs que eu fizesse audiências públicas sobre o tema antes de protocolar o projeto. Eu disse, não, a gente tem que dar como um carro-chefe, como um pontapé, o projeto, porque a gente vai ter algo concreto para debater publicamente. Audiências públicas em Brasília, ele queria fazer Congresso. Audiências públicas genéricas, sem um projeto específico para debater. Eu disse, não, eu vou apresentar o projeto. Apresentei o projeto, convidei ele, o projeto foi construído junto com a colaboração desses coletivos, né, o Grow Room, a Rede Pense Livre, a Marcha da Maconha, a Fiocruz, né, acadêmicos da USP que trabalham no uso medicinal da cannabis.
Todos colaboraram com esse projeto. Eu agradeço, inclusive, aproveito para agradecer todo mundo. Foi um projeto construído. Apresentei o projeto e aí quando apresentei o projeto, que a resposta nas redes sociais foi mais positiva que negativa, porque eu apresentei, entrei imediatamente no debate, no esclarecimento, no enfrentamento dos preconceitos e a resposta foi positiva, o Paulo me ligou e falou, eu quero ser o relator do projeto. Eu falei, então agora vamos construir. E ele será o E ele será o projeto? relator. Quer dizer, a gente vai construir esse ambiente político para ele ser o relator do projeto. Ele é o chefe do... E o Paulo hoje, ele é o... Ele não é o líder, do PT na Câmara. O líder é o Vicentinho, ele já foi. Ele foi, né? Isso que eu ia falar um pouco. O Paulo Teixeira, na verdade, falou muito sobre esse projeto, disse que iria propor a regulamentação de maconha no país na eleição de 2008. Não, 2010, desculpa, deputado federal. E quando ele se elegeu, ele virou líder do PT na Câmara. O que coloca ele numa posição um pouco... deixou de ser o momento. Mas ia falar um pouco sobre isso. Não só criticaram o timing, mas isso que eu ia falar um pouco. O tipo de articulação política, pluripartidária, que um projeto como esse precisa dentro de uma Câmara. Porque assim, se não tiver muito bem combinado com as bancadas mais amplas do que a do PSOL, como do PT, PSDB e outros partidos podem ser mais complicados de conseguir, esse projeto está fadado a não passar. E o que poderia fazer é protelar ainda mais uma legalização da maconha no país que fosse feita por uma comissão, por uma frente um pouco mais ampla. Isso que eu queria falar. Como essa articulação, se ela foi feita, como ela foi feita antes e como você está sentindo a articulação no Congresso hoje, quando esse debate de fato entrar no plenário. Você está falando com o PSDB, você está falando com o PMDB, com o PSD, com o PPS? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que quem levanta essa crítica não conhece muito a dinâmica da Câmara dos Deputados. Nenhum projeto é apresentado depois de uma ampla discussão e um consenso entre as diferentes bancadas, e a gente vai lá, constrói um projeto consensuado e apresenta. Não. O consenso é construído a partir de um objeto concreto, o projeto. Há um projeto e aí se discute, em termos desse projeto materialmente protocolado, quais vão ser as articulações. E a articulação se constrói exatamente quando o presidente designa a comissão ou faz o despacho de tramitação. Aí é que o projeto entra em discussão. Então essa ideia, esse momento ideal em que as diferentes bancadas se articulariam para apresentar um projeto consensuado não existe. Não existe esse momento. Agora, eu tentei, na medida do possível, apresentar um projeto em que eu tivesse aliados. Eu busquei aliados na sociedade civil, inclusive grupos que têm perspectivas diferentes da regulamentação. A Rede Pense Livre Setorial de Drogas do PSOL não tem a mesma concepção. E eu conciliei essas duas respostas, quer dizer, essas duas perspectivas foram conciliadas no projeto. Ambos colaboraram, foram discutidos. Então, o projeto é democrático na medida que envolva a sociedade civil que é diretamente interessada. Eu convidei o Paulo Teixeira para assinar o projeto comigo. Ele se recusou por razões que são dele e que eu entendo e que dizem respeito ao partido dele, ao projeto de poder do partido dele, às eleições, enfim, é um direito dele e eu aceitei. Não posso ficar refém da agenda política do PT e do Paulo. Tanto é que depois que eu protocolei, ele se ofereceu para ser o relator e vai ser o relator se tudo for construído. O PCdoB, eu conversei com a Manuela Dávila, o PCdoB vai colocar no programa do partido uma resposta às drogas que passa pela legalização e pela regulamentação. Eles querem mudar a política de drogas que eles defendem e eles me convidaram para um congresso agora que envolve, né, o JS, o UNI, que são esses coletivos assim, mais próximos do partido, né, do PCdoB, para falar sobre isso, porque eles querem também entrar nessa batalha. E tem o PV através do Eurico, ou seja, já tem uma frente parlamentar progressista. Essa crítica que você apresenta é uma crítica muito ressentida e parece que é uma crítica mais pela primazia, porque foi o deputado do PSOL que apresentou o projeto, nós vamos ver ali motivos para criticar. Quando eu acho que, na verdade, os coletivos progressistas têm que agora se unir em torno desses dois projetos que estão tramitando lá. Agora, sabe uma coisa curiosa, Jean Willis? Eu acho que podem surgir parceiros de regiões insuspeitas, assim. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a legalização tem recebido apoio justamente da extrema-direita.
porque ela congrega muita gente de ideologias liberais Sim. que estão pensando em mercado Mas direitos individuais. A nossa direita e não aí, é eles... americana. Pois é, não é, mas... A nossa direita não é mas liberal. eu acho que talvez tenha alguns... Não tem lá no Congresso? Esses Sim. liberais não estão? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Libertários aqui. Quando eu protocolei o projeto, eu recebi parabéns, eu não vou citar os nomes para não comprometer esses deputados, mas eles me encontraram nos corredores, no cafezinho, e me parabenizaram. Primeiro pela coragem de apresentar o projeto, depois para dizer que eles concordam, agora concordam ali, para mim, dito ali. Jamais... Não compartilha no Facebook. Não vão compartilhar, nem vão dizer... Não compartilha no Facebook, né? Nem vão dizer publicamente, ano de eleição, porque não estão dispostos a enfrentar os preconceitos. Mas eu acho que o cara que não diz publicamente agora, porque é ano eleitoral e porque tem medo de enfrentar os preconceitos, teme o custo eleitoral, no ano que vem, na próxima legislatura, ele pode votar a favor. Entendeu? Eu acho que isso pode acontecer. Entendeu? E não é... Eu não diria que são caras liberais, não é a direita raivosa, não são os reacionários, os fundamentalistas, são os caras mais liberais mesmo, que vêm numa perspectiva das liberdades individuais, digamos assim, ou da liberdade de comércio. Deve ter gente que defende Friedman isso dentro da nossa style, direita, assim, né? Estilo do Milton Friedman. Aquela galera que lá, era Afif favorável à Domingues, sabe? legalização. O Afif ainda existe na política brasileira? Não, o Afif não está lá não, existe Qual o é a Caiado. herança dele? Qual é a herança dele? Mas o Caiado. Os industriais, né? Os industriais são por essa área aí. Enfim, eu não sei. área para se garimpar. Eu não sinto muito antiproibicionismo dentro da direita nacional, mas existe sim um argumento liberal. O Fernando Henrique, né? Existe sim um argumento liberal muito forte a ser feito pela legalização. Mas eu concordo com você. Eu acho que a direita brasileira não é antiproibicionista e ela tende a ceder ao senso comum. Né? Ela tende a ceder até porque o senso comum, inclusive o senso comum sobre a política, que perpetua esses caras nas posições de poder, né? No status quo, exatamente. Mas aí, isso é uma coisa que eu queria falar um pouco sobre essa ideia de senso comum, que me parece que está muito ultrapassada e que a gente sente que mudou muito o diálogo público, né? Você sente que um projeto como esse também gera lucros eleitorais, digamos assim? Você vê que é possível hoje em dia um deputado ganhar votos falando nisso em vez de perdê-los, assim? Cara, eu não sei. Eu não sei de responder isso porque eu não sou bom de cálculo eleitoral. Eu não pensei nisso quando em 2011, primeiro ano de mandato, primeiro semestre do meu mandato, anunciei que era a favor da regulamentação e que apresentaria o projeto. Eu não pensei nesse cálculo, eu não fiz um cálculo eleitoral, eu fiz por uma questão de princípio. Né? Eu sou um cara comprometido com os direitos humanos de minorias e com as liberdades individuais, as liberdades civis. Eu trabalho sob esse guarda-chuva, que inclui os direitos da população LGBT, né, os direitos, a regulamentação da prostituição, portanto, o direito das prostitutas, né, os direitos previdenciários e trabalhistas das mulheres prostitutas, o direito delas sobre o seu corpo, a autonomia sobre o seu corpo. Eu sou a favor dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. Eu defendo a liberdade religiosa e sou contra a difamação do povo de santo, os povos indígenas, a população carcerária, quer dizer, eu trabalho nessa temática por princípio e não por cálculo eleitoral. Claro. Muito pelo contrário, muita gente acha que eu não vou ser reeleito, que ter apresentado esse projeto foi péssimo para mim, que eu naufraguei minha carreira política. E você escutou isso? Escutei isso dentro do partido, inclusive, do meu próprio partido, que foi um erro. E teve gente indignada, como é que você faz isso, né? Como é que você no ano eleitoral apresenta um projeto desse? Eu falo, olha gente, eu não nasci deputado não, eu posso não me reeleger por isso, mas eu terei feito algo significativo, que foi ajudar a colocar na agenda pública esse tema e levar as pessoas a refletirem. Não faço cálculo eleitoral, nem quero fazer, né? Não quero também ficar disputando. Tem gente aí que fala, ele não tem um histórico ligado a essa questão, né? Como é ter um histórico ligado a essa questão? Porque, para mim, uma pessoa que milita nos direitos humanos e na causa das liberdades individuais, é a favor da redução do Estado penal, é pelo Estado penal mínimo, é contra a redução da maioridade penal, que defende as penas alternativas, né, as medidas socioeducativas, está dentro desse tema. Desculpa aí, mas não tem essa história de que esse tema me pertence ou não lhe pertence. Esse tema me pertence na medida em que eu defendo amplamente os direitos civis, as liberdades e as minorias. Então, não, esse é um argumento burro mesmo, porque se você luta por uma causa e você se incomoda quando você ganha novos adeptos, você não está realmente querendo
ganhar. Né? Não quer ganhar. Você está querendo crédito mesmo. São pessoas que desconhecem a minha história, que eu volto a dizer, acha que eu nasci de uma chocadeira, né? Que eu nasci adulto deputado federal, quer dizer, uma pessoa que desconhece a minha história anterior, o meu trabalho no jornalismo, o meu trabalho na academia com os direitos humanos, jornalismo e direitos humanos, né? Como eu disse para você, a minha dissertação de mestrado trabalhou sobre a questão carcerária, as representações de violência, ou seja, não vai pesquisar antes de fazer uma afirmação nesse sentido, né? E para mim é uma afinidade muito grande, por exemplo, na luta que eu travo pelos direitos da comunidade LGBT, na luta que eu travo pela população quilombola, em favor da população quilombola e no enfrentamento do racismo, dos direitos sexuais e reprodutivos, com a luta pela legalização e regulamentação da maconha. Para mim são lutas afins e por isso eu empreendo todas interligadas umas às outras. Mas eu não te pergunto nem se você fez esse cálculo eleitoral, porque eu não acho que você tenha feito isso mesmo, pessoalmente falando. Sim. Mas eu pergunto assim, a gente sente, isso vem de uns anos para cá, e acho que o Mujica representou isso muito bem, principalmente aqui no país, que existe uma massa de pessoas que já haviam entendido isso, ou que entenderam muito rápido a importância de se legalizar a maconha no país, e que pode sim representar algum ganho político dentro de políticos que representam de alguma forma causas mais progressistas e humanistas. Se esse senso comum de que o brasileiro é realmente conservador não precisa começar a ser eleitoralmente revisto também. Sim. E eu não pergunto nem como um cálculo eleitoral, mas como uma plataforma de fato. Olha, eu fico feliz. Eu fico feliz que haja gente disposta a dar, como dizer, a dar suporte na sociedade a essa batalha legislativa, a essa batalha política. Fico feliz. Se isso pudesse traduzir eleitoralmente, melhor para mim, porque certa vez a Carta Capital fez uma matéria e falava de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, eu acho, se não me engano, acho que era da Perseu Abramo, que dizia que o eleitorado brasileiro era conservador e tendia a não votar em candidato ateu, que defendesse os direitos dos gays, que defendesse a legalização da maconha e a descriminalização do aborto. Eu falei, aí a Sinara Menezes, a jornalista, me entrevistou e eu falei, bom, esse candidato sou eu. Não, eu fui eleito por um milagre, na verdade, essa é a verdade, na minha primeira eleição. Eu falei para ela, bom, esse candidato sou eu. Eu defendo tudo isso, então jamais vou ser reeleito. Que bom que o universo me deu esse mandato, que bom que aconteceu esse milagre do Chico Alencar, com a sua votação muito boa, maravilhosa, e do PSOL, da legenda do PSOL, ter feito um número suficiente de votos que garantiu 2 vagas. O primeiro mais votado e o segundo mais votado. O primeiro foi ele, o segundo fui eu. Que bom que o universo me deu esse lugar, eu não vou desperdiçar esse lugar, em nome do privilégio de ser deputado. Se o universo me deu esse presente, eu vou devolver ao universo um mandato incrível que defenda essas causas e que corra todos os riscos que o mandato tem que correr, porque se eu deixar de ser deputado, e esse risco existe, de eu não ser reeleito, eu terei feito um mandato significativo e terei feito um bem a muita gente, entendeu? Quer fazer uma pergunta, Tarso? Eu ia te perguntar o seguinte, eu me perdi um pouco agora. Não, você pode perguntar sobre a questão do uso medicinal, que eu acho importante. Do uso medicinal. Na verdade eu ia falar uma outra coisa, me lembrei agora. Você falou muito, como uma justificativa para o projeto ser apresentado, a questão da violência como um ponto central. Sim. E, de fato, eu acho que esse é o argumento mais importante que a gente precisa fazer na hora da gente rever a política de drogas no país. Como você falou, não dá para discutir segurança pública sem discutir política de drogas. Isso é uma alucinação hoje em dia. Mas tem um outro argumento muito importante, na minha opinião, que é a questão do uso da maconha em si, que não significa o problema da violência, não significa simplesmente tirar o monopólio do comércio de drogas da mão dos criminosos, que significa ampliar as possibilidades de escolha do que as pessoas fazem com o seu corpo, com a sua consciência. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do cultivo pessoal, como isso está no seu projeto, e falar um pouco sobre isso. Como é que os políticos esse ano vão conseguir justificar a não legalização de uma planta dentro da sua residência? Olha, o projeto ele trabalha nessas duas perspectivas, né? Na perspectiva das liberdades individuais, que é essa que você perguntou agora no final, e a perspectiva da saúde pública e da segurança pública, né? Quer dizer,
uma nova resposta às drogas implica numa redução do número de homicídios, de encarceramentos, portanto, numa cultura de paz, né, em uma redução da violência urbana. Essa é uma resposta, porque está provado que a resposta dada agora não reduz o consumo, muito pelo contrário, e muito pelo contrário, aumenta a violência, né? Essa resposta que vem sendo dada só aumenta a violência. Então, uma perspectiva é essa, a outra das liberdades individuais. Para a gente falar das liberdades individuais, vamos falar do álcool e do tabaco, que é fundamental, porque o meu projeto, inclusive, altera a lei já vigente para o álcool e o tabaco, que são duas drogas lícitas. Isso está incluído no seu projeto? No meu projeto. Também? Incluído no meu projeto. Para falar das liberdades individuais, para as pessoas entenderem, vamos pegar o caso do álcool e do tabaco. Nós somos um país que consome álcool e que o álcool é propagandeado, é publicizado no intervalo da programação televisiva. Aliás, tem até deputado federal fazendo campanha de cerveja. Para você ver como tem o álcool... federal fazendo campanha de cerveja? Tem. O Romário faz a campanha. O Romário faz a campanha. Faz uma campanha de cerveja. Eu não sabia. Então, o álcool é uma droga consumida. Bom, o deputado pode fazer propaganda? Eu não sabia. Não sei, nem eu também sei. Mas esse não é o X da questão. Eu só trouxe a questão de um deputado federal fazer uma campanha para deixar claro como a gente tem que jogar um novo olhar sobre a questão da maconha. Bom, nós somos um país que consome álcool, as pessoas se reúnem nos bares para conversar, para paquerar, e bebe álcool, diferentes, cerveja, uísque, enfim. Ou a pessoa bebe em casa, né? Ela compra no supermercado, as pessoas consomem álcool. Desse total de pessoas que consomem álcool, a gente não pode imaginar que todas essas pessoas são alcoólatras, ou que todas essas pessoas abusam do álcool, ou são dependentes do álcool. Não. Apenas uma parcela das pessoas que consomem álcool, que usam o álcool, abusam do álcool. Essas pessoas que abusam do álcool, que são alcoólatras, elas são tratadas como doentes, são vistas como doentes e tratadas como tais. E mesmo quando uma pessoa não é alcoólatra, não abusa, não é dependente do álcool, mas digamos que ela abuse um dia, que ela entre em coma alcoólico, qual é a resposta que a gente dá quando um amigo nosso está em coma alcoólico? A gente leva ele no hospital e diz claramente, essa pessoa bebeu demais. Bom, o mesmo se passa com a maconha. Há um contingente de usuários de maconha nesse país que não são dependentes químicos da maconha, que não abusam da maconha, que não deixam de ter sua vida produtiva por causa da maconha e que depois de um dia exaustivo de trabalho querem chegar em casa, acender um baseado e fumar o baseado como se toma um copo de uísque. E se uma pessoa, por acaso, abusar, fumar muita cannabis e se intoxicar por THC, porque há essa possibilidade de uma intoxicação, entrar num surto psicótico ali pontual, se a maconha fosse legalizada, se ela não fosse ilegal e ilícita como ela é hoje, o que é que a gente faria? A gente levaria a pessoa no médico e diria, essa pessoa fumou demais maconha, vamos dar o remédio para ela sair dessa crise aí, dessa intoxicação. Hoje a gente não faz isso, porque a maconha é ilegal, porque as pessoas são estigmatizadas e criminalizadas. Se você levar um amigo e disser que ele fumou maconha, vocês dois já vão ser vistos como criminosos, a própria enfermeira pode chamar a polícia e dizer, enfim, você fica com a pessoa em casa. Voltando à comparação do álcool e o tabaco, também o mesmo se passa com o tabaco. As pessoas que consomem tabaco no Brasil, né, elas têm o direito, quer dizer, porque o tabaco é uma droga legal, lícita, foi dado a ela o direito de, ao comprar o cigarro, ler na própria carteira de cigarro quais são os componentes que fazem parte daquele cigarro, nicotina, alcatrão, e tem uma informação ali na carteira de cigarro dizendo, olha só, cigarro produz câncer, provoca câncer, efizema pulmonar, disfunção erétil. Aí ela olha e fala assim, poxa, vou fumar não. É uma decisão dela. Me dá o light, na verdade, é melhor. Ou ela diz assim, poxa, isso produz tudo isso, mas eu vou pagar esse preço, eu vou fumar. Porque o prazer que me dá é muito melhor. Porque o cigarro me dá outras seguranças que são mais vantajosas do que o risco da doença. E ao comprar o cigarro, porque o cigarro é legal, ela contribui, mediante o consumo, porque o consumo é tributado, ela contribui com impostos para o Estado, e o Estado pode pegar esse recurso e aplicar em política de saúde. No tratamento de quem tem problema com isso. Quem tem problema com cigarro. Por que isso não pode acontecer com a maconha? A mesma coisa, hoje o usuário de maconha, porque a maconha é ilegal, porque a maconha não é legalizada, ele não tem acesso a essa informação.
Ele consome e não tem nenhum dado sobre que danos à saúde a maconha pode produzir. E ele consome uma maconha que ele não sabe a origem. E ao não saber a origem, ele não sabe como foi plantado, se foi misturado. Ele não sabe a procedência, não há regulamentação. Então é nesse sentido, Bruno, que eu digo que a maconha está liberada e que eu sou contra a liberação. Eu sou a favor da legalização e da regulamentação. Porque liberada ela já está. Liberada de qualquer regulamentação, de qualquer controle, de qualquer fiscalização. Vende em escola. Vende em escola. Qualquer um fuma. Adolescente tem acesso, menor tem acesso. Isso é o que eu falo sempre, assim, o que o proibicionismo conseguiu exterminar do mundo não foi a droga, foi só a bula. Só a bula. Exatamente. A bula desapareceu, as drogas estão aí. O controle, na verdade. Eu ia falar uma coisa que é super importante e passar para o Tarso. Você falou sobre o estigma, né? Sim. O estigma do usuário de maconha. O que a gente viu nos últimos anos, pegando o exemplo da Califórnia, que ainda não legalizou a maconha plenamente, isso foi para o Colorado e para o Washington, o estado de Washington. Mas a maconha foi o primeiro grande estado americano que legalizou a maconha médica. E todo mundo... A Califórnia. E todo mundo aponta isso como uma virada de página crucial. Porque a primeira coisa que ela faz para o resto da população toda que não precisa de maconha médica é que ela quebra o estigma, criando um novo paradigma de usuários de maconha. Então, uma população inteira que estava sempre acostumada a ver maconha em tijolo com uma arma em cima e com gente presa, sim, começa a ver uma planta. Uma planta verdinha. Quem via um saco amassado com alguma coisa amarronzada dentro, vê um pote com um rótulo, tem uma loja perto de casa e começa a ver que tem um vizinho que usa, uma tia que está com câncer que teve benefício. Você entrou num campo que é fundamental, que é o que eu falei, que é o campo das representações. A imagem. A imagem, né? Como a TV, as páginas de polícias, constroem um imaginário sobre a maconha, que está muito associado à criminalidade, à população negra, à população pobre. O que justifica que todo o aparato policial se volte contra essas pessoas e que todas as pessoas que vivem nesses lugares, independente de consumir ou não, de estarem envolvidas ou não, são vistas como uma categoria suspeita. E aí, então eu até vou parar um pouco o que eu ia falar sobre maconha médica para falar sobre alguma coisa que está acontecendo no Rio hoje, que é muito grave. A ocupação militar do complexo da Maré. Sim. E isso representa muito bem o que a gente está falando. Sim. Aquilo ali é guerra às drogas, sim, representada. Sim. Mas as literal. Armas estão apontadas para pessoas pardas e negras, preferencialmente, dentro de uma comunidade pobre. Sim. A gente nunca vê essas mesmas armas apontadas. Mandados de busca expedidos para um bairro, não para indivíduos, sim, específicos. Algo absolutamente louco, sim, de se pensar do ponto de vista constitucional. E está colocado. E está narrado que é uma guerra ao terror, quase, sim, aos bandidos. Mas quem são os traficantes? São os comerciantes da ponta, sim, do negócio, né? Sim. O helicóptero ainda não está muito bem explicado, mas o exército está na Maré. Aliás, foi bom você usar essa imagem do helicóptero, porque é bom a gente dar concretude às pessoas, para que elas entendam que a justiça não está distribuída de maneira equitativa, que nem todo mundo tem acesso à justiça, e para elas entenderem que o sistema judiciário não trata todo mundo igual, e o sistema judiciário tende a tratar de maneira... tende a tratar com policiamento e repressão e estigma uma parcela da população. O exemplo do helicóptero é o melhor exemplo disso, né? Quer dizer, um garoto da favela, do Complexo da Maré, que seja pego pela polícia com uma quantidade de maconha, sei lá, um tablete desse tamanho de maconha, ele é automaticamente encarcerado e trancafiado em Bangu como um traficante. Um monstro, na verdade. Um monstro, né? E fotografado, exposto publicamente e levado para um lugar onde o futuro dele é completamente abortado. Já os dois parlamentares, cujo helicóptero foi flagrado com quase 1 tonelada de cocaína... De pasta que ia virar muito mais do que... Era cocaína. Era cocaína? Era cocaína, não era pasta não, cocaína. Esses dois parlamentares, quer dizer, sumiu inclusive do noticiário. Então, só para vocês entenderem, para as pessoas de casa entenderem que há um tratamento injusto e que a gente precisa dar uma outra resposta no sentido de criar a equidade, o acesso à justiça e o respeito e a dignidade humana de todos e todas. E aí, então, retomando o que eu estava falando antes um pouco, sobre representação. Vai. Jean, deixa eu só fazer uma coisa no seu microfone que ele está um pouco até pra gente, se a gente for raspando mudar aqui. de assunto... Ele está raspando? Não sei, vocês estão monitorando?
Tá, vamos lá. Deixa eu aproveitar e consertar minha gravata, porque eu devo estar... Vai fundo. Queria te perguntar se o seu projeto fala de publicidade, de maconha especificamente, e talvez de álcool também, e se você vê a possibilidade de ele entra cobrindo todas as áreas, né? Produção, comércio, legalização, vai descriminalizar, vai criar medicinal, prever vários, vamos dizer assim, vários matizes de um processo regulatório. Sim. Você vê a possibilidade de ele ser, no processo político, transformado em uma parte do que ele é hoje? Tem essa possibilidade. Quer dizer, meu sonho era que se a gente alterasse ele, era para ampliá-lo, para torná-lo melhor do que o que ele é e não para torná-lo pior do que o que ele é. Mas essa possibilidade sempre existe porque a vida em sociedade é a vida em conflito e a política é a mediação dos diferentes conflitos, dos diferentes interesses em conflitos. Então há essa possibilidade. Mas eu quero retomar uma resposta que eu estava dando para o Bruno. Então o projeto prevê, por exemplo, garante o autocultivo. A pessoa pode plantar em casa. O autocultivo, a gente o autocultivo, ela pode plantar, ela pode ter até 12 mudas em casa, 12 mudas, 6 maduras, 6 imaturas. E o projeto prevê também... Isso aí foi a contribuição do Grow Room. E o projeto prevê também os clubes de autocultivo, de até 45 pessoas, quer dizer, um conjunto de amigos... Por que 45, Jean? Porque foi o número que a gente achou que é o número... Tucano, né? Tucano, esse número aí. A ideia não foi... Essa é a parte do FHC, ó. Não foi a parte do FHC, não. É porque a gente achou que era um número razoável. Se não me engano, 45 é o mesmo número do Uruguai, se não me engano. Foi em Mas parece que eles mesmos tomaram essa dica de alguém... Não, foi em parte Fora por causa do Uruguai, porque na Espanha não tem muito limite. Os clubes de autocultivo na Espanha, não tem limite. Mas a gente quis... Não tem limite nenhum de sócios, tem alguns com milhares. Isso. E é isso que está fazendo, inclusive, a Espanha caminhar para a repressão deles. Porque a ideia inicial do Barriuso, do Martim Barriuso, que era o cara que idealizou isso, era que os clubes tivessem uma restrição de tamanho, justamente para que eles fossem uma coisa comunitária. Sim. E quando se liberou essa coisa de os clubes terem mais de 1.000 pessoas, quando isso se popularizou, esses clubes passaram a vender para qualquer pessoa que chega na porta, faz a carteirinha na hora e vende. Virou uma legalização na prática. Eles têm um controle que é assim, você só pode fazer parte de um clube se você for convidado por um sócio. Não é chegar na porta no modo original, né? Não, ainda é assim. Mesmo com esses que têm milhares de pessoas. Mesmo com esses que têm milhares de pessoas. Quer dizer, você tem que ser convidado. Agora, claro que é muito fácil para você convencer alguém a te convidar a fazer parte do clube. Então, para que a experiência não se repetisse aqui, a gente limitou. E o clube de autocultivo, os clubes de autocultivo e o autocultivo individual é um ponto importante para livrar o usuário de qualquer comércio, legal ou ilegal. Porque também o comércio legal, quando se estabelecer, ele vai ter regras, né? E pode ser que eu não queira consumir a maconha que está sendo vendida... industrializada. E o projeto impõe também restrições à industrialização. O projeto impõe limites à quantidade de terras que podem servir para o plantio, né? A gente não quer que, por exemplo... que vire um agronegócio da maconha, a gente impõe esse limite. A gente proíbe, o projeto veda qualquer manipulação genética da maconha, quer dizer, não pode ter maconha transgênica como tem a Monsanto. A gente impõe essa restrição, é fundamental. Maconha orgânica? Como assim maconha orgânica? Porque, por exemplo, no Uruguai eles estão estabelecendo os limites de controle de uso de inseticidas. Não, a gente não entrou nesse detalhe do uso de pesticidas. Mas isso na regulamentação já, né? Isso aí já é tipo muito maior. Isso é um detalhamento. Agora tem um aspecto importante do projeto, que é a criação do conselho, que vai acompanhar a implantação da regulamentação do projeto. Explica um pouco isso. O projeto prevê a criação de um conselho nacional de implantação de políticas de drogas. Esse conselho é um conselho paritário, 50% de membros do governo, 50% da sociedade civil. Esse conselho vai acompanhar a implantação e os resultados da implantação. E aquilo que for ruim, que não der certo, vai ser suprimido. Entendeu? Jean, eu queria uma ideia assim da experiência na prática, que você contasse pra gente um pouco assim, como é que funciona na prática. Vamos supor o cara que quer comprar, ele vai poder plantar em casa, vai poder fazer parte de um clube, como você falou, e na hora de comprar, onde é que ele vai ter carteirinha, vai ser na farmácia, vai ser na loja, na padaria, ou numa loja só de cannabis? Não, loja só de cannabis. Lojas exclusivas. Exclusivas, exatamente. Um dispensário, no modelo da Califórnia, do Colorado. Sim.
Uruguai é em farmácia. Vai ser em Em farmácia. drogaria. Sem farmácia no Fala-se Uruguai. sobre preço, por exemplo? Não. Preço livre. Não, a gente não entrou nesse detalhamento de preço ainda não, entendeu? Mas você sabe que isso é uma Não sobre questão... o valor do preço, mas se o Estado vai controlar o preço ou não. Não, a gente não pode permitir, a gente fugiu do modelo uruguaio que é estatalzão, quer dizer, é prerrogativa só do Estado. Não, a gente não podia... Livre comércio, mas dentro do mercado regulado. Isso, claro. mercado sempre regulado. Livre comércio, mas com regulação do Uma Estado. regulação típica de álcool, talvez... E tabaco. E tabaco Isso, também agora. Na verdade, a gente altera as leis já vigentes para o álcool e para o tabaco para incluir a maconha. A gente legaliza a maconha e altera essas leis para incluir... drogas já legais. Aí cria uma perspectiva integral da política de drogas. Né? Isso, e a gente usa o termo agora drogas ilícitas, porque essa legislação usa o termo droga como sinônimo de droga ilícita. E a gente está alterando a legislação para isso, para distinguir. Existem as drogas legais, como o álcool, o tabaco, e a maconha virá a ser legal, e há as drogas ilícitas. Super importante. E também o Conselho, o projeto obriga o governo federal a apresentar anualmente a lista de drogas ilícitas. Ele tem que atualizar a lista de drogas ilícitas. E essa lista tem que corresponder, inclusive, aos avanços da ciência nesse sentido. Mas quais drogas continuariam... porque ele propõe a regulação do comércio de cannabis, mas as drogas cocaína crack continuam ilícitas. O projeto regulamenta, legaliza e regulamenta a cannabis, os derivados de cannabis e os produtos do cânhamo. Tá. Porque isso é outra coisa, tem uso industrial, uma série de coisas. Sim. Mas eu ia te perguntar uma coisa específica que eu queria saber se está no projeto também. O Colorado passou a lei no voto popular. Foi a população do Colorado que falou que quer a maconha legal aqui, no plebiscito. Foi crucial, que todo mundo reconheceu isso, que para passar teve uma questão importante dos impostos e de para onde esses impostos iriam. Quer dizer, boa parte dos impostos é para construção e manutenção de escolas. Eu queria saber se você tem alguma previsão de se há um destino específico do tipo de imposto que vai ser recolhido com a maconha. Para a política de saúde, para a saúde, né? Principalmente para o sistema de saúde, que é fundamental, para as novas políticas de segurança pública e educacionais e de prevenção às drogas. Especificamente em relação às drogas. As drogas, exatamente. Tá. E aí eu ia retomando a minha Podia ter um canhãozinho para pesquisa ali. Não, isso inclui a pesquisa, Amado. Também, quando eu digo da área de saúde, está incluída a pesquisa e o uso terapêutico, claro. Inclusive, dessa saúde droga não é e de só outras a saúde drogas. Tratamento. Não, a saúde no sentido mais amplo, a saúde incluindo a própria pesquisa. E aí queria puxar agora o tema da maconha médica mesmo, que está super na pauta, muito por culpa desse cidadão que bom, aqui. Ilegal. Que bom. Aliás, vamos pegar... É uma bola que estava essa revista é tão quicando linda, né? E aí falar um pouco sobre isso. Que tem a Catiele nessa revista. Vou fazer o jabá do Tarso, que é o seguinte. O Tarso, a gente se conheceu em uma marcha da maconha, na verdade. Esse é o jabá do Tarso. Tudo. Esse também é. Mas esse aqui também. Que é o seu filho, né? Querido. A gente se conheceu numa marcha da maconha, antes da marcha sair, embaixo do MASP, quando o Tarso estava lançando o Almanac. Eu falo isso não é porque ele é meu amigo, não. A gente ficou amigo muito por causa disso. Ele fez um livro brilhante sobre drogas, algo que faz ainda muita falta nas prateleiras de livrarias do país, com um panorama muito amplo sobre economia, uso, saúde, leis e tal, história. E desde então o Tarso vem se dedicando no blog dele e ele ajudou a editar, ele foi um dos editores, ele e o Denis Russo, que é o editor da Super Interessante, escreveu também um livro muito bom chamado O Fim da Guerra. E eles editaram essa edição que para mim é histórica mesmo, da maconha da Super Interessante, recomendo todo mundo que compre, é um puta de um panorama. E com a revista na banca, o Tarso fez um filme com um grupo, queria que você falasse disso também, chamado O Ilegal, sobre um caso que está exposto aqui nessa revista. O caso da Anne e da Catiele. Heroína Catiele. Que é uma mãe. E a Anne. Queria que você falasse um pouco desse caso e assim, o que aconteceu hoje. E aí, para a gente puxar o assunto da maconha médica, que eu acho que, assim, independente da legalização da maconha, tem uma questão urgente, cientificamente óbvia, que pessoas estão sendo privadas da cura, pura e simplesmente. E se existe uma prerrogativa legal, já para alegar inconstitucionalidade da proibição de remédios que claramente beneficiam pessoas. Então eu queria que você explicasse um pouco o caso e a gente discutisse um pouco maconha médica.
Eu acho que a gente nem precisa discutir a constitucionalidade disso, porque, na verdade, a própria lei de drogas já prevê o uso medicinal, não só da maconha, como de qualquer outra substância controlada no Brasil, em consonância até com as leis internacionais, né? O que acontece no Brasil é Então, que eu por que, descobri... que a gente não pode usar maconha médica no país? Então, e aí, porque não existe uma regulamentação. As substâncias, a gente tem uma portaria da Anvisa, número 344, que regula, e no anexo dela é a chamada lista negra, né? E tem várias categorias de substâncias, tem várias categorias onde as substâncias são incluídas, e a planta da maconha, a cannabis sativa, está incluída na S, não me engano, e o THC na F, que são aquelas mais rígidas que estão junto com a heroína, não pode de jeito nenhum para coisa nenhuma. É o equivalente nos Estados Unidos àquelas drogas que oferecem alto risco de Schedule 1, que os dependência. caras chamam, né? É? Que tá naquela Lá lista é, 1, né? lá é a lista 1, que Schedule 1, eles né? alegam que não tem, que é o que diz a lei federal americana Que não tem até uso hoje, médico que não tem nenhum uso reconhecido na medicina e tem alto potencial de causar dependência. A maconha está lá, muito por influência das leis internacionais, né? A lei internacional, ela trata a maconha como qualquer outra droga, como a cocaína, como ópio, heroína. Mas o que acontece, cara, na verdade? Eu acho assim, que no caso da medicinal, uma coisa que me impressionou muito foi assim, ver como as pessoas não têm noção de que a maconha pode ser um remédio, sabe? Na verdade, a maioria absoluta das pessoas não sabe. Essa história do ilegal começou na minha entrevista com a Catiele. E teve uma coisa que ela me falou que foi muito marcante. Cara, quando eu ouvi falar que o negócio da maconha podia resolver a convulsão da minha filha, deu um nó na minha cabeça. Por quê? A visão que eu tinha da maconha até então é aquela visão da Globo. Você pensa em maconha, você fala em tráfico, morro, morte, vício. E essa é a visão do brasileiro sobre a maconha. Isso é o senso comum. Fazer É o mal chamado pro senso cérebro, comum. né? Que é justamente onde ela Que tá mata neurônio, agindo, toda uma grande fauna de mitos, né? Esse é o senso comum perigoso que você estava falando, que os nossos políticos tendem a seguir. Sim. É o que faz aquele deputado lá dizer que a maconha faz as pessoas ficarem mais violentas que o álcool, sabe? Você vê que a pessoa ela não está escorada em nenhum tipo de informação decente, a não ser o que não é informação, que é o preconceito dela, cristalizado ao longo de décadas e décadas de estigmatização, né? De proibicionismo, que é fruto da lei, não, antes ainda, de uma baita campanha midiática e de perseguição contra minorias. No Brasil foi contra os negros, nos Estados Unidos contra os mexicanos, no Egito contra os beduínos, sabe? Em cada lugar contra uma determinada minoria. Até que nos anos 60 se tornou uma perseguição contra aquelas pessoas que defendiam alguma coisa de diferente, que era a galera hippie da contracultura. E um meio de retroceder em relação aos direitos civis, as conquistas dos negros em relação aos direitos civis, né? A maconha foi muito utilizada para isso, como retrocesso nesse sentido. No país, a primeira vez que ela foi proibida foi junto com a capoeira e com a Umbanda. A Umbanda e o Candomblé. A Umbanda e o Candomblé. Com o Candomblé. Uma Isso. coisa de negro. E aí, Mas portanto... cigarro de pano, capoeirismo... São, E ainda hoje associado aos indígenas também, né? Quer é a dizer, proibição a fumaça como- do índio, que é também... Ah, tem isso, né? Tem, sim. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo de fumaça sem vergonha. Essa é uma música É uma popular, música, né? pra você ter uma ideia. Então, Mas esses mecanismos, é a proibição como um mecanismo de controle, social, né? sim. De minorias, especificamente. Ô, Tássio, eu tenho uma amiga que o pai dela estava com câncer no intestino, não conseguia comer de jeito nenhum, não conseguia comer nada e estava sentindo dores terríveis. E o médico, o oncologista que estava tratando o pai dela falou, olha, eu jamais vou dizer isso publicamente, mas se você conseguir um cigarro de maconha e der para o seu pai fumar, você vai aliviar por demais o sofrimento dele. As dores que ele vem sentindo, ele vai sentir fome, quer dizer, e aí ela disse isso para mim, ela veio contar para mim, ela falou, Jean, mas aí eu vou incorrer na ilegalidade, eu vou ter que recorrer ao tráfico. Eu falei, amiga, infelizmente Cara, a gente não tem a maconha regulamentada no país, porque se a gente tivesse a regulamentação, não tinha famílias como a sua, você, ou amigas, ou pessoas como você, sofrendo com a doença de um ente querido, porque a maconha poderia ter sido usada como tratamento.
E depois ela nesse dilema ético entre comprar a maconha ilegal e o pai dela que estava morrendo, ela decidiu comprar ilegalmente. E ela deu para o pai dela, e o pai dela melhorou bastante até que ele morreu. Quer dizer, ele morreu porque não tinha mesmo cura para o câncer dele, mas até ele morrer, ele teve um alívio de sofrimento graças à maconha, entendeu? E perceba que uma pessoa como ela, que semelhante à mãe da Catiele, tinha também representações sobre a maconha. A mãe da Anne, Desculpe. A mãe da Anne, a Catiele, tinha representações sobre a maconha que são essas aí, do senso comum. De que maconheiro é bandido, de que maconha leva você a praticar violência. Mas eu não sei nem se ela tinha uma visão pejorativa, assim, mas ela tinha uma visão de que não tinha nada ligado ao lado bom. E aí eu pensei... É pejorativo. Não, é que assim, não, podia ser neutra, vai. Sim. Vai. Mas é que é uma coisa assim, aí, bom, naquele momento, essa matéria, especificamente, me instalou muito forte para duas coisas. O lance de que ninguém tem informação, essa informação básica, e eu, tu sabe, eu estou fazendo o livro, eu fiz o livro, desde que eu fiz o livro, a ideia é sempre o quê? Instrumentar esse debate, assim, instrumentalizar esse debate para que a gente fale de uma maneira mais preparada sobre isso, para que as pessoas quebrem um pouco o estigma a partir da informação. Sim. Só que esse livro fala de um monte de coisas, de um monte de drogas, etc. De repente eu falei assim, cara, na verdade eu acho que isso é a coisa mais urgente. A conscientização da população sobre o uso terapêutico da cannabis, de todos os aspectos importantes que a gente fala quando a gente fala de política de drogas. E aí você vê, quando se discute a política de drogas, você estava falando aqui que as duas grandes perspectivas são a do controle da segurança pública, né? E da perspectiva das liberdades individuais. E a saúde pública? Sim. Não no sentido daqueles 50 mil que estão morrendo por causa de homicídios ligados à violência do tráfico. Mas e a saúde pública no sentido daquelas 600 mil pessoas que têm epilepsia e não respondem a nenhum tratamento, que poderiam parar de ter convulsões do dia para a noite, como essa menina teve. Não do dia para a noite, mas ao longo de 2 meses de CBD, ela saiu de 60 convulsões para 0. Imagina o que é isso, que transformação é essa, não só na vida da Anne, que poderia ser na nossa saúde pública. Sim. As pessoas discutem muito o crack hoje em dia, né? A imprensa e os deputados todos estão reféns da demagogia do crack, que é uma coisa que nas previsões mais alarmistas dos últimos estudos epidemiológicos imensamente questionados, falam em 1 milhão de usuários no Brasil. Pois bem, no Brasil, o SUS faz 28 milhões de quimioterapias por ano. Como nenhuma pessoa chega a fazer 10 sessões de quimioterapia, nós estamos falando de pelo menos 2.800.000 pessoas que fazem quimioterapia, tá, por ano. Cara, se 10% delas precisarem de remédio para enjoo, e é muito mais que toma remédio para enjoo, e as náuseas são incríveis, e elas impedem que a pessoa se alimente, sim, compromete a melhora dela, compromete todo o tratamento. Muitas não chegam ao final. Eu entrevistei uma pessoa que não chegou ao final da quimioterapia, porque na 5ª sessão de 8, ele começava a vomitar de sentar na cadeira. Ele vomitava premonitoriamente. E não é vomitar assim, é vomitar de você botar, sim, o estômago para fora, sabe? Sim. Imagina, cara. E aí as pessoas caem nessa sinuca. Como está tudo proibido, terminantemente proibido, as pessoas se veem nessa situação bizarra. A Catiele foi a mãe guerreira que, na entrevista comigo, foi a única que eu achei que estava já dando CBD. Tinha uma no Rio que já tinha dado, não funcionou muito bem. E falar também, né? Assim, botar a Margarete, claro, Margarete está na matéria, inclusive, falou, olha, eu não continuei dando o CBD para minha filha porque ele funcionou por 1 mês e parou, 3 semanas, eu acho. E parou de funcionar. E eu indiquei esse mesmo tratamento, sim, essa terapia alternativa, fitoterápica, para uma moça lá de Brasília. Eu acho que você devia falar com ela. Aí eu ligo, ela fala, olha, minha filha essa semana teve 9 convulsões. Aí depois, na semana do fechamento, logo depois que a gente fechou a revista, eu falei com ela de novo, a menina já não tinha mais nenhuma convulsão. Ela estava na 9ª semana de CBD. Ela passou 4 semanas sem ter nenhuma convulsão, até que o remédio acabou e imediatamente ela voltou a ter convulsão. Sabe? Essa mulher foi a corajosa da história. Porque, enquanto eu estava lá filmando ela, passei 2 dias visitando, praticamente o dia inteiro na casa dela ou passeando com elas, a gente viu umas 3 pessoas diferentes ligarem para ela para perguntar, e aí como tá, você está dando CBD para ela, mas como é que você conseguiu o CBD? Pais
desesperados, vendo naquilo uma esperança, mas morrendo de medo de quebrar a lei. Sim. De fazer, sei lá, ir parar na cadeia. De parar na cadeia, sabe? porque há esse risco. Se a droga é ilegal e eles estão usando, há esse risco. Fora que foi o que a toda mãe falou. Ela falou, dificuldade. eu estou traficando drogas pra... Só que ela bancou, assim como a Margarete, elas bancaram. A Margarete falou pra mim, se eu tivesse que ir presa, eu ia pra dar esse remédio pra minha filha. Sim. Isso é mãe, eu vou cara, dizer, isso é eu mãe. tenho uma tia, irmã da minha mãe, que está fazendo sessão de quimioterapia. E ela tem esses enjoos. E eu disse isso para ela, eu falei, como eu gostaria de que essa droga fosse legal, para que você fumasse o cigarro de maconha, para reduzir todo esse sofrimento e esse enjoo, essa náusea que você vem sofrendo nas sessões de quimioterapia. Ou seja, por egoísmo, por burrice, por adesão cega ao senso comum, as pessoas estão tirando a chance de outras serem felizes. Eu vou dar o Tasso falou, e é importante tocar nessa questão, o Tasso é um jornalista, fez uma revista inteira levando informação para as pessoas. Eu quero dizer que parte da imprensa, boa parte da imprensa, vem sendo parceira no esclarecimento, em levar informação. Mas tem uma parte da imprensa que tem prestado um desserviço. E essa parte da imprensa que presta um desserviço, ela não gosta de ser criticada. E aí, quando ela recebe uma crítica, ela devolve dizendo que eu estou atacando a liberdade de imprensa. Eu estou dizendo isso porque aconteceu recentemente de que no Maranhão, um jornal do Maranhão chamado O Imparcial... Palmas para o Imparcial, por favor. Palmas para o Imparcial. Eu também tive a mesma crise de riso. Chamado O Imparcial, botou como manchete sobre o meu projeto, assim, deputado propõe uso da maconha. Deputado propõe uso da maconha. Eu falei, ou é um caso de analfabetismo funcional do editor, ou é má fé, porque eu não proponho o uso da maconha. A maconha usada, eu proponho a regulamentação, eu não proponho nem a liberação, porque se ele tivesse usado liberação como sinônimo de regulamentação e de legalização, eu até perdoaria, mas colocaram lá, o deputado propõe o uso da maconha. E quando eu devolvi com a crítica pública à matéria, a editora não lembro agora, escreveu lá para o gabinete, para o mandato, questionando a minha crítica, e eu perguntei para ela se ela queria que eu desenhasse, porque é tão óbvia a manipulação do título, né? Deputado propõe o uso da maconha, que eu usei fiz a seguinte comparação. Se eu tivesse proposto um projeto que regulamenta o aborto, você ia dizer que deputado propõe que as mulheres abortem? Porque é a mesma coisa. Não estou propondo que as pessoas usem maconha, mas que o uso que já acontece, que já existe, seja regulamentado. Então, eu acho que a imprensa, Bruno, tem um papel fundamental nessa guerra. Eu não gosto de usar guerra, porque já há guerra. Mas então, sabe o que aconteceu? Que a gente vai travar agora é por esclarecimento, para levar conhecimento às pessoas. Uma coisa que foi muito interessante que esse processo mostrou é que não só as pessoas, mas a imprensa... Fica aquela pergunta lá, né? O Brasil está pronto para mudar de ideia? Sim. Bom, a pergunta não tinha que ser mudar de ideia, né? É se está pronto para discutir. E para discutir, exatamente. todo mundo tem que estar pronto o tempo todo, É o que né? eu digo sempre. E não vai fazer que nem o PT achando que não está no momento, né? Quando me perguntam, é a hora, deputado? Eu falei, claro, a nação está sempre pronta a discutir os temas de seu interesse. Mas aí, por exemplo, hoje, quando saiu a notícia lá da liminar... Sim. A gente estava uma coisa bem de bastidores, assim, a gente estava preocupado, porque a gente tinha passado, a gente estava fazendo uma matéria durante a semana com a Folha de São Paulo. Sim. E a gente anunciou que, olha, pode ser que isso aconteça essa semana. E mais alguém sabe? Aí fica aquela coisa do jornalista querendo furo. Eu falei, não, eu guardo essa para você. A gente não tem nada confirmado, vamos esperar. Se sair, eu te falo. Por acaso, a previsão de publicação da matéria já era amanhã. Sim. E aí, quando saiu isso... Eu falei, putz, mas isso vai vazar, né? Sim. E aí o juiz que concedeu a ação lá, ou pelo menos o tribunal dele, lançou isso na rede social. Cara, eu fiquei sabendo às 6 horas. Às 8 horas já estava em tudo quanto é portal. Sim. Ou seja, as pessoas estão ávidas por esse assunto. Com certeza. Sabe? E uma semana atrás, teve já essa matéria. Isso é uma suíte da matéria. Sim. E se ela foi para as homes todas dessa vez, é porque na semana passada rendeu bastante clique para os portais. Certamente. Sabe? Rendeu bastante repercussão. Não, claro, mas aí você podia deixar o assunto ali devagar, né? Banho-maria. Mas o próprio Fantástico, por que o Fantástico, tu acha que o Fantástico se interessou? Tu acha que é porque eu tenho, sou amigo do diretor? Não, mas antes... Entendeu? Não é, cara. É porque eles viram nisso uma baita história. Assim como estão vendo todas as pessoas que veem o filme. Não tem uma pessoa que veja o filme que fala assim...
legal. Ô Tasso, Sabe? é uma baita história, mas justiça seja feita. O Globo Repórter fez um Globo Repórter inteiro especial sobre o uso medicinal da maconha. O Profissão Repórter, não foi? O Professor Repórter. Do Caco Barcelos? Não, foi o Globo Repórter. Não, Globo Repórter. Foi o Globo Repórter. O Professor Repórter também tratou disso, mas o Globo Repórter fez um Globo Repórter inteiro sobre o uso medicinal da maconha. Eu acho que eu perdi também. Eu me lembro da matéria do Fantástico, que foi uma histórica também, do FHC, do filme, que fizeram uma pesquisa ao vivo, pós a matéria sobre o filme do FHC, que mais da metade das pessoas, acho que 58% das pessoas falaram que seriam favoráveis a um mercado regulado de maconha no país. Refizeram a pesquisa uns dias depois, trocando a palavra tipo regulamentado por legalizado e ninguém topa. É muito isso que é estranho. A gente tá o eufemismo é importante. A gente tá numa você vê que batalha é uma batalha moral, mas é uma batalha linguística que tem um apoio moral muito forte. Mas toda batalha é antes na língua, né? Como diz Carlos Drummond de Andrade. Palavra a palavra, se me desafias, aceito o combate. Lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos mal rompe amanhã. É a luta pela palavra. A luta pelo casamento igualitário foi a luta pela disputa do nome casamento. Quer dizer, a igreja querendo se apropriar da palavra casamento como propriedade sua, como sacramento, e a gente do lado de cá dizendo, não, casamento é a palavra que afirma um direito civil, a igreja não se mete nessa história. Então, o mesmo aconteceu na Argentina, agora é também a disputa, por isso que eu faço essa provocação. Eu escrevi um artigo para a Carta Capital, dizendo, eu sou contra a liberação da maconha. Meu projeto também é. Porque eu quero tirar a ideia de que eu quero liberar o projeto, liberar a maconha. Quer dizer, a partir de amanhã... Liberar é uma expressão horrível, ela não quer dizer nada, ainda dá uma ideia errada. De que todo mundo vai ser obrigado. Todo mundo vai, não, e de que é uma coisa completamente livre, quando na verdade é regular a proposta é justamente encher de regra. Encher de regra, claro. Eu lembro de uma do Paulo Teixeira mesmo. Sim. O deputado que a gente estava falando antes, né, que há 4 anos falava sobre legalização, quando ele foi apontado para ser líder do PT na Câmara, a Folha fez uma matéria cujo o título era Líder do PT defende maconha e critica McDonald's. Né? E foi numa palestra que ele deu na Matilha Cultural, em que ele falava, entre muitos de seus argumentos, que o McDonald's também faz mal, e nem por isso a gente proíbe o McDonald's. Sim, né? claro. Mas é isso que é uma luta que não é simplesmente contra a maconha, mas com interesses políticos, midiáticos e tudo mais. Eu só quero que as pessoas parem e pensem o seguinte, se ela tem a liberdade de tomar o uísque dela, por que ela vai tirar a liberdade do outro de fumar um baseado? Com base num preconceito de mas que ela sabe acha porque que o é baseado... ilegal. Essa que é a loucura. É que nem o negócio da proibição. Não, mas as pessoas são legalistas e elas têm uma visão de que elas não têm uma perspectiva de que, isso pode mudar. Isso é muito louco. O brasileiro acha que nada pode mudar, né? O brasileiro, em geral, ele acha que é tudo... E realmente é tudo muito difícil de mudar nesse país, né? Mas tudo acontece ao mesmo tempo, porque, como diz Caetano Veloso, aqui embaixo a indefinição é o regime. A gente não regulamenta nada, a gente não legaliza nada, mas a maconha está aí circulando livremente, todo mundo consumindo. Mas o problema é que, aí, voltando à questão, por exemplo, e as pessoas que mais precisam disso, e não tem nada a ver com quem está querendo legalizar a maconha, Exatamente. Não tem nada a ver com quem fuma maconha, muitas vezes, como essa família que eu encontrei. Sim. São pessoas que não têm nenhuma relação com a maconha, sabe, de recreativa, Sim. e de repente tem naquilo ali uma oportunidade de melhorar radicalmente a vida da sua família. Hoje eu recebi um e-mail de uma mãe que o filho dela tem 35 anos de epilepsia, meu amigo. E ela está cuidando do cara há 35 anos e ele é um bebezão, porque ele não conseguiu evoluir por causa da epilepsia. E aí, de repente, isso é uma esperança para essa mulher e o Estado está aqui só para atrapalhar, né? Sim. Que é isso que o Estado faz no caso da maconha medicinal. Sim. No caso da recreativa, ele está querendo moralizar. No caso da medicinal, eu acho que ele está só atrapalhando, sabe? E é uma coisa muito louca. As duas coisas são muito ruins. As duas coisas, porque a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Porque eu temo também que o aspecto medicinal seja investido, porque envolve aí a vida e a saúde, e o aspecto da liberdade individual e da autonomia sobre o que fazer dos nossos corpos seja desprezado. E desprezado de maneira muito hipócrita, porque o álcool produz um dano coletivo muito grande e não produz mais dano coletivo porque é regulamentado. Porque se não fosse regulamentado, se ele fosse ilegal como é a maconha e circulasse livremente como a maconha circula hoje, sem nenhuma regra, nenhum controle, ele produziria muito mais danos à coletividade, como produziu antes da lei seca. Porque antes a gente só pôde construir uma lei seca, né, aprovar uma lei seca, proibir
álcool e direção, porque o álcool era legalizado. Se o álcool fosse legal, a gente jamais poderia legislar sobre o álcool. Sobre uma coisa que está Que está proibida, entendeu? Que está na clandestinidade, né? Olha, vou fazer uma pergunta aqui, mandada pelo Luiz Fernando Toffoli, que é um psiquiatra da Unicamp, um dos maiores estudiosos aqui. Está achando o papo ótimo, mas ele queria saber uma outra coisa. Se o projeto, por acaso, inclui previsão de pesquisa científica com outras drogas ilegais que também têm uso terapêutico, principalmente drogas psicodélicas, que hoje tem vários estudos no mundo que estão apontando isso. MDMA, cogumelos de psilocibina, o próprio LSD, agora saiu um estudo recente. E tem um empecilho gigantesco no país, que são os conselhos de ética e as associações de psiquiatria, que põem uma moratória na pesquisa clínica. Não falo nem da questão do mercado dessas substâncias. É impossível conseguir autorização para que essas substâncias sejam testadas em ambientes cientificamente controlados. O projeto aponta para isso, ele não entra em nível de detalhamento, mas ele aponta para isso na medida em que ele obriga o Estado a publicar anualmente a lista de drogas ilícitas, e essa lista é publicada de acordo com os avanços científicos e com o diálogo com a academia e com a ciência. Então abre para essa possibilidade. Se a lista é renovada anualmente... E quem emite essa lista? Anvisa? A Anvisa, mas com parecer do Conselho, quer dizer, com o acompanhamento do Conselho. A Anvisa, o Estado, através da Anvisa, claro, a Anvisa já publica hoje a lista de drogas ilícitas. E ela é muito rápida para proibir. Ela atualiza quando acha necessário. Exatamente. Ela é muito rápida para proibir. Recentemente, outra substância foi por causa de uma matéria no Fantástico. A Anvisa, ela está sempre trabalhando para agradar o Fantástico. Não, para agradar os meios de comunicação, na verdade. Né? Pois é, a pressão, ela reage à pressão, não trabalha para defender o interesse do cidadão. Não do cidadão, e nem age com discernimento, que é aquilo que eu falei, né? Porque ela deveria agir com discernimento e dizer, se o Fantástico está dizendo isso, a realidade científica, a realidade, o que aponta a ciência é outra coisa, então nós vamos enfrentar isso aqui. Mas a política é especialmente refratária aos fatos, né? Isso é uma coisa bem complicada da gente trabalhar. Uma certa política. Por isso que eu pergunto, assim, uma certa política. Como que esse conselho será estabelecido e que tipo de eu já pessoas... falei, né? São 50% de membros do governo e 50% da sociedade civil. O Conselho vai acompanhar a própria implantação da política e vai avaliar, né, essa implantação, os resultados dessa implantação. É fundamental que ele seja paritário, que tenha pessoas do governo e pessoas da sociedade civil. Fundamental. Porque assim, a gente tem que partir do pressuposto que também alguns aspectos podem não dar certo. Você entendeu? Claro. Alguns aspectos dessa política, dessa regulamentação, podem não dar certo. E o Conselho precisa acompanhar isso para dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Entendeu? E retirar, revogar o que não está dando certo e investir no que está dando certo. E você tem conhecimento desses estudos que estão saindo recentemente, que houve uma retomada desses estudos clínicos para uso medicinal, especificamente desde 2008 para cá? E nesse caso ele está falando de substâncias psicodélicas, LSD, MDMA. Não, eu não sei. Bom, o estudo sobre maconha medicinal está avançando bastante nas últimas décadas também. Então há muito mais tempo. Não, muito mais tempo. Eu não falo desse, porque esse eu tinha conhecimento. Eu falo dos estudos... Não, dos estudos psicodélicos. Psicodélicos. Isso eu não tinha conhecimento. Era disso que você estava falando, né, Bruno? Eles estão usando justamente o LSD, agora eles estão retomando o estudo para pacientes terminais com resultados inacreditáveis de tipo aceitação, paz de espírito, tranquilidade. Mas MDMA especificamente para traumas e estresse pós-traumático. Né? E agora o LSD também está sendo testado para enxaqueca, se não me engano. Enxaqueca ele já tem resultados inacreditáveis, né? Isso já é conhecido. E historicamente tem uns estudos da década de 70 que são os melhores resultados produzidos até hoje no tratamento de alcoolismo, só que os estudos não são exatamente ideais, né? Não são bem controlados. Não são bem controlados. Ayahuasca é muito eficaz a experiência psicodélica para certas... Ayahuasca é eficaz para... certas dependências. Para algumas dependências? Profundamente eficaz. Alcoolismo. Aqui em São Paulo, isso infelizmente não é legalizado, mas tem alguns psiquiatras que trabalham voluntariamente no centro, dando ayahuasca para moradores de rua alcoólatras, né? E com uma eficácia muito grande, não só de abandono de alcoolismo, mas de resgate da própria identidade. O cara arruma um emprego, ele falou, opa, peraí, toma aquele despertar mesmo, né?
cumpre um papel fundamental de qualquer política séria de drogas, que é reinserir essas comunidades marginais, né? Ressocializar e reinserir. E está provado que a relação com o consumo muda se essas pessoas não são tratadas como párias marginalizadas. Claro. Se elas são inseridas numa rede de relações sociais, a relação com o consumo muda, portanto, com a droga e logo os efeitos da droga sobre o organismo. Falando nisso, falando em contexto e grupos de identificação, está falando de ayahuasca, que no Brasil é legal justamente pelo contexto religioso. O que me faz pensar se a gente não tem uma prerrogativa já estabelecida e tem um caso tão emblemático quanto o da Catiele, mas mais grave por um outro ponto de vista, não da saúde, mas da liberdade individual, que é do Haas Geraldinho, que era o líder, digamos assim, da Igreja da Maconha Americana. É um cara que seria impossível qualquer pessoa que investigasse ele dizer que ele não está sendo sincero no culto dele. Ele nunca escondeu isso, ele sempre propagou isso, ele sempre vê o uso histórico religioso. Ele está em cana. Ele foi condenado a 15 anos de cadeia e perder a propriedade dele, onde a família morava também, porque ele tinha alguns pés de maconha e que ele compartilhava nos seus rituais. Me admira duas coisas. Uma, que esse caso não é um pouco mais expressivo em termos de liberdade religiosa, e dessa imensa hipocrisia de certos setores de igrejas, neopentecostais principalmente, se sentindo perseguidos religiosamente quando estão tentando incidir na liberdade de outras pessoas, mas ninguém aponta esse caso como uma violação de fato grave de perseguição religiosa. Se você conhece esse caso e se esse caso não pode também seguir um caminho diferente de uma legalização legislativa, se isso não é o caso de STF e não de Congresso Nacional. Olha, eu conheci o caso, dois aspectos. Eu acho que esse caso entra na anistia que o projeto propõe para as pessoas que foram presas como traficantes ou que viviam de fato exclusivamente do comércio de cannabis, né, e derivados de cannabis, e aí as pessoas que foram presas apenas por esse crime. O projeto não prevê anistia para se for tráfico, basicamente preso vendendo maconha. Preso vendendo maconha. O projeto anistia essas pessoas, não traficantes envolvidos com sequestro, homicídios, com qualquer outro crime violento, ou qualquer violento, exatamente. Eu quero deixar isso claro porque muita gente tem atacado o projeto dizendo isso. Que eu estou propondo anistia geral para bandido. Não, eu estou propondo anistia para esses bandidos, pessoas que foram presas vendendo maconha e que viviam exclusivamente. E isso é algo que é decorrente mesmo da lei, ou seja, uma vez que a gente descriminaliza, tem um efeito retroativo à lei, beneficia retroativamente os réus que foram presos em decorrência de um crime que deixa de existir. Que deixa de ser crime. Se o crime deixa de existir, essas pessoas têm que ser beneficiadas. Isso, a justiça prevê isso. E esse é um ponto que está sofrendo muito ataque, especificamente. Ataque e distorção. Acho que ele pode ser beneficiado nessa perspectiva, porque ele foi preso como traficante, né, embora estivesse fazendo uso religioso da cannabis, mas não vamos buscar o exemplo dele, que tem uma igreja da maconha que é uma igreja da maconha. Vamos pegar a perseguição e a intolerância religiosa contra os centros de umbanda e terreiros de candomblés promovido pelas igrejas neopentecostais fundamentalistas em programas de televisão. Não é em cultos, não. Essas pessoas perseguem essas igrejas, difamam esses terreiros, esses centros na televisão, que é uma concessão pública, onde deveria haver algum tipo de controle baseado na dignidade humana e nos princípios da Constituição. Entretanto, esses pastores fundamentalistas atacam mães de santos, pais de santos, centros de umbanda, demonizando e difamando essas pessoas, e isso é intolerância religiosa, isso é perseguição religiosa, e o Estado não faz nada. Então, o caso dele... Aí ela constrói uns níveis de preconceito assim. Teve um dia lá que eu estava mó desastrado, deixando tudo cair em casa, babado. Aí eu falei assim, nossa, vou fazer uma macumba. Aí a babá do meu filho falou assim, a babá dos meus filhos falou... Ai, que horror, Tarso. Não, mas eu vou falar uma coisa mais grave que era uma coisa do demo. É uma querida, tal, mas ela é criada numa família evangélica. Sim. E ela reproduz esse tipo de preconceito. Mas aí eu quero ir além, até ir puxar para o tema do programa, na verdade, que é o seguinte: você falou sobre como esses pastores utilizam televisões, concessões públicas para promover esse tipo de coisa.
Algo que eu testemunhei pessoalmente, e existem muitos indícios disso, muitas investigações em cima disso, que há também uma conveniência muito grande, uma associação clara, inequívoca, de certas igrejas evangélicas, certos pastores evangélicos, com o tráfico de drogas dentro de comunidades, para, expulsar centros de Umbanda que sempre tiveram dentro dessas comunidades historicamente, vieram delas, na verdade, e eles são expulsos pelos traficantes, que, via de regra, se convertem ao evangelho como forma de se redimir fazendo o trabalho que eles fazem. E aí eu dou um exemplo pessoal, não é o que eu estou chutando aqui. Eu fiz uma matéria na favela da Maré, há uns anos atrás, com o pastor Rogério, que é uma pessoa honesta na sua crença, não acho que ele é um picareta, mas naquela época ele foi uma cria do pastor Marcos Pereira. Que de fato é um criminoso de ficha cumprida. E que tem associação comprovada com Não, esse cara é um, esse cara é um monstro escrito mesmo, né? Mas assim, esse foi formado pelo Marcos Pereira justamente com o seguinte: pastores evangélicos que se veem como redutores de violência dentro da comunidade. Então, eu vi isso acontecer. A gente entrou numa comunidade para falar com os chefes do tráfico dentro da Maré, conversei com gente armadíssima e tal, que é o seguinte: ele tentava convencer o cara a matar menos, ou a fazer coisas, o que é um serviço de redução de danos muito claro. O que me surpreendeu muito foi conversando com esses caras, falando assim, não, a gente não deixa o centro de macumba ficar aqui dentro. A gente bota para correr porque é coisa do diabo. Os traficantes convencidos disso. E aí eu vi uma coisa que me chocou muito. O que é tão absurdo, assim, é uma coisa tão surreal, porque, quer dizer, o centro de Umbanda e um terreiro de Candomblé é coisa do diabo, mas portar um armamento pesado e matar pessoas... Não, eu vou te contar, e aí eu vou te contar a cena que eu participei. Mas não necessariamente eu vou te também, contar da cena que eu participei, os caras me mostrando, porque muito... do pastor e tal, e o pastor, sinceramente, tentando tirar os caras do tráfico. Ele não estava feliz com isso. Eu falei assim, larga essa vida, vem ser pastor, vem pra igreja, sai daqui. E o cara assim, um dia eu vou. E por causa dessa confiança, eles me abriram as portas de tudo que estava acontecendo lá. A sala onde eles embalavam cocaína e maconha, tinha uma pintura atrás de Jesus Cristo, com várias crianças, um arco-íris escrito paz. E aí, nesse meio tempo, começou a soltar fogos porque o BOPE estava entrando na Maré. Eu fiquei naturalmente apavorado, falei, eu tô no meio, vou ficar no meio do tiroteio. E aí eu vi realmente assim a loucura toda, porque os caras, em vez de fugir, a gente sair e falar, não, chega, os caras iam enfrentar o BOPE e pediram para o pastor fazer uma oração antes. Então a gente deu as mãos e rezou, e assim, por favor, desviem as balas desses homens, não sei o quê. E aí o traficante, antes de sair para a guerra, falou assim, se eu morrer hoje, eu vou amarradão com Jesus. E aí eu falei assim, a coisa é louca mesmo. Você ganhou um fuzil e foi junto? Não, a gente não foi pro tiroteio. Não, aí você vê... Graças a Deus. Aí a coisa é louca, mas isso diz muito de um país abandonado. Diz muito. Isso diz muito de um país abandonado, de um Estado ausente, que deu lugar para os embriões de Estado, que ocuparam o lugar dele, prestando às pessoas um serviço que o Estado não deu, de educação, de acesso à saúde, de transporte, de moradia de qualidade, daquilo que poderia levar essas pessoas a resistirem a esses fascismos, essas tiranias e essas opressões que vêm da milícia, que vêm do tráfico e que vêm de certas igrejas. E eu digo certas igrejas porque a gente não pode botar no mesmo balaio toda a comunidade cristã, nem todas as igrejas, nem todos os líderes religiosos, né? Nem todos os evangélicos nesse país, nem todos os cristãos são desses. Senão a gente vai estar praticando o mesmo tipo de preconceito que eles, não. Então, eu falo de certas igrejas e, sobretudo, da facilidade com que uma igreja pode servir como lavanderia para o dinheiro do tráfico. E curral eleitoral. Rebanho eleitoral, né? Enfim. Legal. Eu acho que falamos de tudo, né? Falamos, né? Antes de acabar, podia falar só mais um pouquinho do assunto maconha medicinal? Pode, claro. Pra gente falar um pouco, acho que valia a pena falar um pouco das perspectivas que se podem abrir, talvez. Eu te perguntei se você acha que o projeto poderia se partir. Sim. Você não acha que o tema da maconha medicinal, entre todas as críticas que podem aparecer ao projeto, será que esse não é um reduto ali de apoio
mais consensual na bancada? Acho que é um reduto de apoio. Eu só temo que a gente desmembre e trate disso e não trate a questão em si que envolve a segurança pública e as liberdades individuais. Eu acho que não dá para desmembrar e tratar as coisas de maneiras diferentes, separadas, entendeu? Eu acho que é a hora da gente fazer uma regulamentação ampla mesmo. A gente só pode fazer o uso medicinal da maconha, só pode fazer pesquisas, desenvolver medicamentos se a gente legalizar a maconha. Se a gente legalizar a maconha para esse uso, qual o problema de legalizá-la para um comércio regulado, para um comércio controlado, para um consumo controlado? Você acha que a resistência social à legalização completa seria a mesma que para a legalização da maconha medicinal, por exemplo? E é ilógico você imaginar que a gente vai legalizar a maconha para um fim e não para outro. Quer dizer, não há nem como. Quer dizer, ou você legaliza para todos os fins, para os fins terapêuticos, medicinais e para fins recreativos, ou não legaliza. Ou ela permanece aí, liberada como ela está. Ilegal, mas liberada. É o que eu penso. Legal, estamos já há quase 2 horas no ar. Jean tem um compromisso amanhã cedo. E eu já venho de outro compromisso. Já vem de outro compromisso. Eu fui pegar ele dando uma aula. Cara, muito comprometido, né, Willis? Deputado. Pô, trabalho pra caramba, cara. Vou te dizer, é muito trabalho. E eu queria que você encerrasse falando assim, das suas perspectivas para esse ano. Você tem uma campanha pela frente. A princípio eu tenho uma campanha pela frente, porque a princípio eu sou candidato à reeleição. Eu vou lançar meu 4º livro agora no mês de maio, por um selo da Companhia das Letras. Nós temos a mesma editora, estamos na mesma editora, eu e o Bruno, que sai esse ano. E tem um programa pelo Canal Brasil, que também vai ser gravado esse ano, mas só vai ao ar depois da eleição, porque eu não posso... Você vai estrear um programa, né? Vou estrear um programa no Canal Brasil, um programa sobre o novo cinema LGBT, sobre o novo audiovisual. Sobre cinema, que legal. Cinema, no Canal Brasil, bem bacana. Mas vai ser gravado agora, nesse semestre, e só vai ao ar depois das eleições, porque eu não posso pode também, né? Não posso estar na TV. Isso que eu ia te perguntar, você como deputado, já estava surpreso que podia fazer propaganda de cerveja. Não, eu posso fazer programa como deputado, porque tem muitos deputados que têm programas de rádio, que são apresentadores claro, de TV. né? Como não poderia, né? Podem. Não tem pode problema até nenhum. ser dono, né? Pode até ser dono, inclusive. Há deputados, inclusive, são donos de emissoras de TV. A questão não é essa. O meu programa é num canal fechado, quer dizer, o canal a cabo, no Canal Brasil, que é um canal de cinema, um canal com quem eu já tenho uma relação, que já exibiu outros produtos nos quais eu estive envolvido. E o Paulo Mendonça me convidou para fazer esse programa e eu topei, porque tem tudo a ver com minha atuação. Quer dizer, não é nada que me afaste do trabalho que eu já faço, né, que é o ativismo político, as questões de gênero, identidade sexual, culturais, porque envolve a cultura LGBT e as políticas culturais, a nova representação LGBT. E na medida do possível eu vou unir um tema a outro. Por exemplo, o primeiro programa a gente vai exibir o curta O Bolo, de Robert Guimarães, que é um curta sobre a maconha. A partir de uma história anedótica de uma empregada que chega na casa do patrão dela, que é gay, depois de uma festa, e acha um bolo de maconha, metade de um bolo de maconha. Ela é uma empregada evangélica, e ela come o bolo e ela começa sem a ter saber que é de sem saber que é de maconha. Ela vai e aí é um clássico, e é comédia, é um filme delicioso. Eu recomendo que as pessoas assistam. A gente vai fazer uma entrevista com o Robert, enfim. Então, na medida do possível, o programa vai unir essa temática a outras temáticas, sim. E priorizando filmes que, inclusive, ampliem. Começa quando? Vai ser depois de outubro, ele vai ao ar. Eu gravo esse semestre, porque a gente tem que gravar agora. O Bruno perguntou sobre as perspectivas, além da pauta legislativa, que não vai parar. Quer dizer, de todos os mandatos, eu posso dizer seguramente que de todos os mandatos, dos 513 mandatos, o que não vai parar é o meu. Porque eu faço um mandato federal mesmo. A impressão que as pessoas têm em todo o país é que elas podem votar em mim, mas elas não podem votar em mim. Falando isso, a gente vindo para cá. Você sai pela Bahia? Não, pelo Rio de Janeiro. Sou deputado pelo Rio. Só podem votar em mim. Pelo Rio e vim para São Paulo. Pois é, só os fluminenses podem votar em mim. Mas as pessoas no país inteiro se sentem representadas e há demandas do país inteiro para o mandato. Então minha agenda política não para, minha agenda legislativa também não para. Eu vou ter que conciliar tudo isso com os outros trabalhos que eu faço mesmo, e é a vida. E a gente vai tocando. Incrível. Agradecer a presença do deputado e amigo Jean Willis. Volte sempre. Aliás, Obrigado. quando estiver por São Paulo, dá um toque. A gente tem muito para conversar fora o seu projeto de maconha. A gente podia ter falado sobre mídia, sobre... Sim, sobre outros tantos temas. Sobre tantos temas, sobre conversar sobre educação, filmes também, sobre educação. Sobre a educação, o PNE está em plena votação, assim, a gente está discutindo um novo plano de educação
para o Brasil, né? E é fundamental que o país se engaje nisso. Eu até me articulei com a jornalista, esqueci o nome dela agora, que fez a campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada. Lana, né? Nana. A Nana. Você viu o trabalho? Então, me articulei com ela para a gente dar um gás, para que as pessoas prestem atenção no debate em torno do PNE, porque os conservadores e os fundamentalistas querem mudar o texto do PNE para excluir a educação inclusiva para a diversidade e a educação para respeito às diferentes identidades de gênero, sabe? Eles querem banir o termo identidade de gênero, o termo gênero, orientação sexual do texto do PNE. Quer dizer, uma educação que não vai reconhecer a existência das mulheres, da subalternidade das mulheres, da vulnerabilidade das mulheres na sociedade machista e misógina, e não vai reconhecer a necessidade de enfrentar o bullying homofóbico. Não vai reconhecer a necessidade de enfrentar a intolerância religiosa. Hoje, por exemplo, os adeptos da Umbanda e do Candomblé são alvos de bullying, de perseguição nas escolas. Profundo. Então é fundamental que as pessoas se engajem, é o debate sobre a educação. As pessoas não querem falar sobre a educação. Falar sobre a educação não é só dizer na esquina, o Brasil não investe em educação, não. É discutir em que educação a gente quer investir. É isso. Perfeito. Falar o quê? Obrigado, Jean Willis. Obrigadíssimo, Tarso. Jabazinho final, falando que o Tarso está num crowdfunding pelo Repense, que é um projeto de um site sobre maconha medicinal. Tem essas duas obras incríveis. A campanha chama Repense, ela está lá no site do Catarse. Do Catarse. É uma campanha que está juntando fundos para a gente construir um site e uma campanha offline de conscientização sobre a cannabis medicinal. Falar também que a gente está no mês da Marcha da Maconha aqui em São Paulo, no dia 26. Acho que a gente deu mais do que razões aqui para ir na marcha e entender que a marcha transcende muito a questão do uso simplesmente de maconha. É uma causa de quem não fuma maconha também. É algo que afeta a vida de todo mundo. Marcha não é só para maconheiro, né, Bruno? Não, marcha não é só para maconheiro, não. E os maconheiros que estão no armário e que têm medo de sair do armário, de assumir que fumam, se quiserem, podem fazer uma máscara com a minha cara, assim, e botar e ir pra baixo da maconha. Boa ideia. Todo mundo com a cara... Aí fala assim, João, eles me representam. Aí. Representa e me disfarça. É uma boa ideia. Bolsonaro vai adorar. Parabéns, aliás, pelo que vocês até o Osmar Terra não vai disfarçado de lá de João Willis. E bota a cara de João Willis. E falar que a gente também aqui do Fluxo vai lançar um crowdfunding, espero que dentro de umas semanas, a gente está adiando muito isso, a gente conta com a ajuda muito do público para construir esse espaço de mídia, esse estúdio. Se a gente quer uma mídia diferente, a gente precisa ajudar a fazer ela também na frente, atrás das câmeras. Eu vou falar disso nos próximos dias. E nas próximas semanas a gente vai continuar falando sobre maconha, sobre a legalização nesse mês da marcha, que a gente espera que seja a maior de todos os tempos. Então, agradecer a quem ficou até agora, agradecer demais a Fernanda, a Amanda, o Bruno, Paulinho, o pessoal da Pós-TV, do Fora do Eixo, que está aqui, que emprestaram equipamento, passaram a tarde inteira resolvendo uma bucha tecnológica que eu não sou capaz de resolver. Esse seu programa, hein? Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Já fiz uma segunda dose quando eu lancei o Almanac. Tá aqui, fez uma segunda dose com o Luz de Abajur, Capilé, Cláudio Prado, Ruiz, Carol, Rebeca tá por aí também, da Matilha Cultural. Agradecer todo mundo Carla, de verdade. Watkins. Carla, que fez a mediação toda. Baixo Ribeiro, Mari, Suzy, Cláudio Prado. É isso aí. Segunda dose, fora do ar. E amanhã ele vai estar disponível no YouTube para vocês compartilharem, verem novamente. É isso aí. Buenas noches. Valeu. Bacana.